Muito obrigado, Sr. Ministro. Gostaria de consultar ao Presidente da Primeira Comissão aproximadamente quanto tempo vai precisar. Não é por nada que vou receber uma personalidade estrangeira que vem de fora do país, e é às 14 horas. Não posso alterar. Não sei se consegue fazer até faltando 15 minutos para as 14. Acha que sim? Tanto peço para que venha apresentar o parceiro da Comissão. Estou presente, como vou delegar? Só se eu estivesse ausente. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores membros do Governo, Excelências, senhores deputados, Excelências, minhas senhoras, meus senhores, com a vossa permissão, momento, espero que o Presidente da Ética tenha de facto um ponto de ordem. Falar na base do artigo 110, número 3. 110, número 3. Portanto, é o número 1 e o número 3 do artigo 110, que é pedido esclarecimento. Diga, Excelência. Bom, é mesmo um esclarecimento. Mas pedir esclarecimento? É mesmo um pedido de esclarecimento, na medida em que o Presidente da Primeira Comissão tem sido associado por alguma empresa como fazendo parte da Sociedade de Investimento do Limpopo. E esta sociedade tem fins agrários e terá benefícios diretos da aprovação desta lei. Então, queria saber se o Presidente da Primeira Comissão já não faz parte desta sociedade ou fazendo parte tem na mesma, porque a minha preocupação é que a sociedade não pode associar a Assembleia da República como um conjunto de homens e mulheres que decidem para o seu proveito. Então, gostaria de ter um esclarecimento, até para fins pedagógicos da nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Peço ao Sr. Presidente da Primeira Comissão para esclarecer a questão. Muito obrigado pela colocação da questão. Eu gostaria de clarificar à Assembleia da República que não faço parte desta sociedade, ou já fiz parte, mas neste momento não faço parte. Eu posso compulsar os documentos legais pertinentes sobre o assunto, por isso não estou em nenhuma situação de conflito de interesse e muito menos de incompatibilidade quanto ao objeto em apreço. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência. Prossiga. Muito obrigado. Com a apresentação do parceiro. Assembleia da República, Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Primeira Comissão. Parecer número 7/2015, de 12 de maio. Assunto: parecer atinente à proposta de lei de autorização legislativa para o Governo aprovar o regime jurídico das associações de regantes. Sumário: em cumprimento das disposições conjugadas na linha A do número 1 e a linha A do número 2, ambos do artigo 85 do número 1, do artigo 123 e do número 2 do artigo 170, todos do regimento da Assembleia da República, aprovados pela Lei número 13/2014, de 17 de junho, e do despacho da Presidente da Assembleia da República, datado de 17 de fevereiro de 2015, baseado no disposto no número 2 do artigo 167 do regimento da Assembleia da República, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade recebeu a proposta de lei de autorização legislativa para o Governo aprovar o regime jurídico das associações de regantes para verificar a sua conformidade legal e emitir o competente parecer. Metodologia: a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade fez uma análise na generalidade e na especialidade da proposta de lei de autorização legislativa para o Governo aprovar o regime jurídico das associações de regantes,
antecedido de um estudo individual e dos grupos parlamentares. Para aprofundar a análise da proposta em apreço, a primeira comissão realizou uma audição à Sua Excelência, o Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, ao abrigo do disposto na linha A do número 1 do artigo 74 do Regimento da Assembleia da República, no dia 8 de maio, na sala número 131, sala de sessões da primeira comissão. Apreciando, questão prévia, o proponente não apresentou o impacto orçamental, requisito a ser obedecido nos termos da linha B do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. Face a esta questão suscitada, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade notificou o proponente através de ofício datado de 10 de abril para os devidos efeitos. Em resposta, a Comissão recebeu a informação sobre o impacto orçamental através do ofício número 0.9/GM/MEF/2015, sanando desta forma a questão prévia suscitada. Da natureza jurídica da Lei de Autorização Legislativa. O sentido e alcance da Lei de Autorização Legislativa deve ser interpretado no espírito do princípio da separação e interdependência dos órgãos constitucionais de soberania, consagrado no artigo 134 da Constituição da República. Neste contexto, a Lei de Autorização Legislativa não se confunde com a transferência ou alienação de poderes da Assembleia da República para o Governo, pois no ato de autorização legislativa, a Assembleia da República não renuncia ao exercício do poder legislativo, mas sim convida o Governo a participar por virtude da lei de autorização. O Governo, ao receber e ao exercer o poder legiferante, não exerce uma competência alheia e nem age como um mandatário da Assembleia da República, pois com a aprovação de uma lei de autorização legislativa, o Governo age revestido de poder legislativo, um poder condicionado, derivado, imediato. Portanto, a autorização legislativa não equivale a inverter a competência, passando-a para o Governo no assunto e na circunstância em causa. Equivale simplesmente a alargar o seu âmbito subjetivo dentro da elasticidade criada pela Constituição. Neste contexto, as autorizações legislativas são atos legislativos, mas, diferentemente das leis materiais, elas adquirem uma função específica, que é permitir que o Governo desempenhe uma competência legislativa que assim se lhes abre e que, de outro modo, não poderia protagonizar. Regime jurídico da autorização legislativa. A linha A do artigo 168 do Regimento da Assembleia da República estabelece que a iniciativa da apresentação das propostas de lei de autorização legislativa é da exclusiva competência do Governo. De acordo com o disposto no artigo 167 do Regimento da Assembleia da República, as propostas de lei de autorização legislativa e as respectivas fundamentações são remetidas ao Presidente da Assembleia da República, que ordena a sua distribuição aos deputados, devendo ser igualmente distribuída à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade. Nos termos dispostos na linha A do número 2 do artigo 85 do Regimento da Assembleia da República, a emissão do parecer atinente à proposta de lei de autorização legislativa é da competência da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade. Nos termos do número 3 do artigo 179 da Constituição da República, a Assembleia da República pode autorizar o Governo a legislar sob forma de decreto-lei, desde que as matérias em causa não se enquadrem no âmbito das suas competências exclusivas enunciadas no número 2 do artigo em alusão. Em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 180 da Constituição da República e do número 1 do artigo 166 do Regimento da Assembleia da República, as leis de autorização legislativa devem definir o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização. De acordo com o estipulado na linha B
do artigo 168 do Regimento da Assembleia da República, após o debate da proposta da autorização legislativa pelo plenário, segue-se a análise na especialidade, nos precisos termos dos artigos 120 e seguintes do Regimento da Assembleia da República. As autorizações legislativas não podem ser utilizadas mais de uma vez, sem prejuízo da sua execução parcelada ou da respectiva prorrogação, e caducam com o termo da legislatura ou com a dissolução da Assembleia da República, conforme rezam os números 2 e 3 do artigo 180 da Constituição da República, conjugados com os números 2 e 3 do artigo 166 do Regimento da Assembleia da República. Nos termos do disposto no número 4 do artigo 180 da Constituição da República e do número 4 do artigo 166 do Regimento da Assembleia da República, o Governo deve publicar o ato legislativo autorizado até ao último dia do prazo indicado na Lei da Autorização Legislativa, que começa a contar-se a partir da data da sua publicação. Compete ao Conselho de Ministros aprovar os decretos-lei mediante autorização legislativa da Assembleia da República, conforme disposto na linha D do número 1 do artigo 204 da Constituição da República. Os decretos-leis aprovados pelo Conselho de Ministros no uso da autorização legislativa são considerados ratificados se na sessão da Assembleia da República imediata a sua ratificação não for requerida por um mínimo de 15 deputados, conforme resulta do vertido no número 1 do artigo 181 da Constituição da República. Importa referir que os números 1 e 2 do artigo 170 do Regimento da Assembleia da República estabelecem o dever do Governo enviar o decreto-lei aprovado à Assembleia da República até a sessão ordinária imediata para efeitos de verificação da sua conformidade legal. Submetido o decreto-lei à Assembleia da República, o Presidente da Assembleia da República remete à Comissão de Especialidade e à dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade para, num prazo de 15 dias, verificar a sua conformidade legal e, havendo desconformidade do decreto-lei com a autorização legislativa, é proposta a sua apreciação em plenária, conforme impõe o artigo 170 do Regimento da Assembleia da República. Nos termos do disposto nos números 2 e 3 do artigo 181 da Constituição da República e do número 1 do artigo 177 do Regimento da Assembleia da República, a Assembleia da República pode suspender no todo ou em parte a vigência do decreto-lei mediante resolução até a publicação da lei que o vier a alterar ou até a rejeição de todas as propostas. A suspensão caduca quando até o fim da sessão da Assembleia da República não se pronunciar. A recusa da ratificação do decreto-lei pela Assembleia da República implica a sua revogação nos termos do número 4 do artigo 181 da Constituição da República e do número 1 do artigo 181 do Regimento da Assembleia da República. Fundamentação. O Governo propõe que o regime jurídico das associações de regantes seja instituído por decreto-lei e para que tenham dignidade jurídica de uma pessoa coletiva de direito público com base nas seguintes premissas sociopolíticas e jurídico-administrativas. O facto de existir interesse por parte do Estado de autonomizar a operação, gestão e manutenção das infraestruturas hidroagrícolas de domínio público, incluindo a necessidade de melhorar os níveis de aproveitamento da terra, infraestruturas, atribuindo aos agricultores interessados maior participação desde a concepção das obras, no caso de novos projetos, a sua gestão, exploração e conservação no âmbito da gestão participativa da irrigação. A necessidade do fomento agrícola através da promoção da criação de associações de regantes pelo Governo. A obrigatoriedade da participação de todos os agricultores existentes nas áreas beneficiadas por projetos ou infraestruturas hidroagrícolas como membros das associações de regantes e ou de se submeter aos seus ditames nos casos em que se trate de interesses comuns numa determinada área.
a obrigatoriedade do seu reconhecimento formal pelo governo, a participação obrigatória de um representante do Estado, sem direito a voto nos órgãos deliberativos, com as atribuições de exercer vigilância sobre os interesses do Estado e o interesse público, e o direito e a obrigação de suspender as deliberações dos órgãos das associações de regantes que sejam contrárias à lei, aos estatutos e aos interesses que representam. A estatuição de atribuições e competências obrigatórias das associações de regantes, seus órgãos e funcionamento, fiscalização e penalizações, direitos e deveres dos membros, receitas e despesas, cobranças coercivas, plano de atividades e orçamento, a sua dissolução por determinação do governo nos termos da lei. Da audição, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e da Legalidade, ao abrigo da prerrogativa constante na linha A do número 1 do artigo 74 do Regimento da Assembleia da República, que dispõe que, no âmbito específico das suas competências, as comissões de trabalho têm direito de convocar pessoas individuais ou coletivas para o cumprimento da sua missão, convocou Sua Excelência o Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar para uma audição no dia 8 de maio de 2015, realizada na sala número 131 da Assembleia da República. Em sede da audição, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade colocou as seguintes questões, sobre as quais o proponente respondeu nos seguintes termos. 1. Qual é a necessidade ou oportunidade jurídica da aprovação de um regime jurídico específico das associações de regantes? Resposta. O objetivo primário para a constituição de associações de regantes é atingir uma maior racionalização no uso da água disponível para a irrigação através de um processo participativo que confere aos agricultores papel fundamental na gestão das decisões relativas à água da unidade hidráulica localizada na área de produção. Este processo participativo na literatura é designado de gestão participativa da irrigação. No caso de Moçambique, para além das razões acima mencionadas, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário e o respectivo Plano Nacional de Investimento do Setor Agrário descrevem que a necessidade da criação das associações de regantes deve-se ao facto de grande parte dos regadios públicos terem ainda a necessidade de melhorar a gestão fundiária, traduzida em vários tipos de utentes, pequenos produtores, produtores comerciais e empresas públicas e privadas, aliado à complexidade da gestão das infraestruturas instaladas e na dimensão das áreas dos regadios. A Water Resource Management Policy Paper of World Bank, que traduzido em inglês significa o documento de política do Banco Mundial sobre a gestão de recursos hídricos, enumera uma série de benefícios resultantes da participação dos usuários na gestão e manutenção de infraestruturas hidráulicas a destacar. O aumento da probabilidade de que as infraestruturas de água serão bem mantidas, a contribuição para a coesão da comunidade e o empoderamento que possa ser difundido para o desenvolvimento de outras atividades, a redução do peso financeiro e de gestão sobre o governo em consequência da participação dos usuários na operação e manutenção de tais infraestruturas hidráulicas. As associações de regantes são organizações que são consequência do exercício de um direito fundamental por parte dos seus mentores, os cidadãos, a liberdade de associação prevista no artigo 52 da Constituição da República. A referência é também feita nos artigos 1, 2 e 3 da Lei nº 8/91, de 18 de julho, mais pela sua função concretizadora sob o ponto de vista do direito positivo do associativismo no geral e menos sob o da sua função de modelagem relativamente às associações de regantes, porquanto estas últimas são organizações sui generis, dada a sua natureza jurídico-econômicas. Na literatura especializada está exposta uma vasta abordagem sobre a natureza jurídica das associações de regantes, em virtude da natureza organizativa
e não regulativa da legislação sobre as associações de regantes. Num grupo de países, os chamados países em transição, numa primeira fase destaca-se que a figura das associações de regantes se confunde com as cooperativas de produção, sociedades e associações de direito privado, e as suas formas de organização obedecem às regras do direito privado. Na América do Norte e na Europa Ocidental, as associações de regantes são invariavelmente criadas com base no direito público, tendência que atualmente tem influenciado as legislações de países africanos e asiáticos no geral. A constituição das associações de regantes com base no direito público revela a priori o interesse público das suas funções, pois, na sua atividade, as associações de regantes são controladas e geridas pelos respectivos membros e prestam serviços que são de interesse público. As associações de regantes operam bens pertencentes ao Estado e usam um recurso que é detido pelo Estado, a água, sendo caracterizado como de domínio público deste. O bom funcionamento de uma associação de regantes é um assunto de interesse público, e um agricultor cuja área de cultivo localiza-se num perímetro servido por uma associação de regantes que funciona mal, por exemplo, não pode apartar-se desta e juntar-se a uma outra ou estabelecer uma nova associação de regantes usando a mesma infraestrutura. O efeito legal do Estatuto da Pessoa Coletiva do Direito Público das associações de regantes faz com que estas se situem uma metade no setor público e a outra no setor privado, pois as associações de regantes possuem gestão própria, são elas que fixam as taxas e encargos para os seus membros e estabelecem regras de operação do sistema de irrigação e drenagem. Enquanto, por um lado, podem beneficiar de subsídios ou assistência do Estado, por outro, são, em larga medida, autofinanciáveis, uma vez que os fundos provêm dos seus membros e de receitas dos serviços prestados. As associações de regantes funcionam numa base não lucrativa, ou, para ser mais preciso, os lucros que por elas acumuladas são retidos no lugar de serem distribuídos pelos membros como dividendos. São aplicados na gestão e manutenção do sistema de irrigação. O desempenho das associações de regantes é supervisionado pelo Estado, que pode anular as suas decisões por via judicial. Ou seja, as decisões tomadas pelas associações de regantes são atacáveis apenas na base da sua ilegalidade. Isso significa que, não obstante o seu estatuto de direito público, as associações de regantes mantêm a sua independência com relação às instituições do Estado que superintendem o setor de irrigação. Outro aspecto importante quanto ao seu estatuto de pessoa coletiva do direito público tem a ver com o facto de as associações de regantes terem como objeto único a gestão da água e a respectiva infraestrutura. Por esse motivo, as associações de regantes não podem aventurar-se em atividades comerciais potencialmente arriscadas e, apesar da proximidade funcional entre as qualidades de agricultor e de regante, sendo que a relevância é dada a esta última. As associações de regantes são associações sui generis que, pela sua natureza, conteúdo das suas atribuições e modo de funcionamento diferem das associações comuns, justificando-se assim a necessidade jurídica para a aprovação de um regime jurídico específico. Qual é o espírito da proposta de lei de autorização legislativa atinente ao regime jurídico das associações de regantes? Resposta: o espírito da proposta de lei de autorização legislativa
subexame deriva da opção legislativa de atribuir às associações de regantes o estatuto de pessoa de direito público. Na ótica do proponente, o principal objetivo do ato normativo que regule as associações de regantes é estabelecê-las como um tipo específico de forma organizacional e com pessoas coletivas de direito público pelas razões atrás referenciadas. A noção legal da associação de regante como uma associação de agricultores titulares do direito do uso e aproveitamento da terra, que sob a promoção de uma autoridade pública se unem com o objetivo de, em conjunto, beneficiarem de água captada e distribuída de uma unidade hidrográfica ou um canal terciário para irrigação ou drenagem dentro de um perímetro ou área de produção agrícola, deve ser dada por uma lei que realce a sua natureza e objetivos específicos, diferenciando-as deste modo das associações comuns. A lei que autoriza o governo a aprovar o regime jurídico das associações de regantes é o ato pelo qual, no intuito de se contornar a sobrecarga burocrática e de procedimentos que requeriria a submissão de propostas legislativas ao Parlamento, não sendo esta uma matéria da sua exclusiva competência, o governo poderia seguir a via de autorização legislativa no âmbito da prossecução dos objetivos do desenvolvimento do setor da agricultura. Qual é o alcance da expressão associação de regantes na perspectiva do proponente? Resposta: os termos associação de regantes, usuários de água, comunidades de água, distritos de água, são comumente encontrados na literatura sobre a gestão da transferência da irrigação e são empregados na legislação de vários países, sobretudo naqueles em que o conceito apresenta-se como uma novidade recente. Em Moçambique, a expressão legalmente adotada pela legislação sobre águas é associação de regantes. Em Moçambique, parece ter aceito o uso do termo ou expressão associação de regantes quando se refere àqueles agricultores que se juntam numa organização com o objetivo de partilhar a água para irrigação nas suas áreas de cultivo. E para confirmar esta prática, o Instituto Nacional de Irrigação, instituição tutelada pelo Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, tem na sua estrutura orgânica uma direção de hidráulica agrícola com um departamento de apoio aos irrigantes que tem como uma das suas funções promover a formação e constituição de organizações de irrigantes para a gestão de regadios. A estratégia de irrigação faz também referência ao apoio na organização das associações de regantes. Justifica ainda a opção do proponente o facto de, localmente, se poder encontrar organizações ligadas à irrigação que se autodenominam de associações de regantes, espalhadas um pouco por todo o país, com destaque para Maputo, Gaza, Sofala, Manica e Zambésia. Quais são as lacunas ou as soluções jurídicas que o presente regime jurídico visa colmatar na ordem jurídica moçambicana? Resposta: a Lei nº 16/91, de 3 de agosto, que é a Lei de Águas, a lei que aprova a Lei de Águas, instrumento orientador e basilar na gestão de recursos hídricos em Moçambique, estabelece no seu artigo 20, a propósito dos princípios e orientações a seguir, mais especificamente no que concerne à coordenação institucional, que os utentes de recursos hídricos poderão voluntariamente constituir-se em associações, as associações de regantes, e que competem às administrações regionais de águas promover a sua constituição, sendo que o uso e aproveitamento de certos recursos podem ser condicionados a essa mesma Constituição.
Ciente da lacuna de regulamentação no quadro legal de águas, na estratégia de irrigação, o governo de Moçambique constata que no âmbito do pilar de desenvolvimento institucional existe a necessidade de se assegurar o estabelecimento de um instrumento normativo adequado ao desenvolvimento da irrigação, onde a aprovação de legislação sobre a irrigação, drenagem e controle de inundações, bem como um regulamento sobre as associações de regantes, constituem ações de suma importância para a materialização deste pilar. Com a criação e entrada em funcionamento do INIR, em 2012, do lado do setor público, existe, em paralelo com as administrações regionais de águas, um interlocutor privilegiado neste processo de desconcentração de competências relacionadas com a irrigação, via celebração de acordos de transferência de sistemas de irrigação e drenagem para as associações de regantes e parcerias com o setor privado. Mas salienta-se que o INIR tem atualmente um papel fundamental a desempenhar na medida em que, nas suas competências, cabe a árdua tarefa de apoiar o estabelecimento de organizações de produtores para a gestão de regadios e supervisão do seu aproveitamento efetivo. A liberdade de associação encontra-se consagrada na Constituição da República e as bases que permitem o exercício do direito à livre associação foram aprovadas em 1981 pela Lei nº 8/91, de 18 de julho. Neste contexto, os regantes, desde que organizados em associações, têm o direito de prosseguir os seus fins, criando instituições destinadas a alcançar os seus objetivos específicos e detendo patrimônio e infraestruturas para a realização das suas atividades nos termos da lei. Quais são as medidas legislativas ou estratégias para a gestão de recursos hídricos a nível interno e na região, com vista à segurança e estabilidade da produção agrícola? Um momento, Sr. Presidente. Distintos mandatários do povo, peço autorização para o Sr. Presidente da primeira comissão proceder à apresentação do parecer até a sua conclusão. De acordo? Prossiga, Sr. Presidente. Muito obrigado pela permissão. Resposta. A aprovação de medidas legislativas que regulem as atividades das associações de regantes é por si uma via visando a segurança e estabilidade da produção agrícola, tendo em conta a disponibilização e gestão de recursos hídricos no país. A Estratégia Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, aprovada na 22ª sessão do Conselho de Ministros, de 21 de agosto de 2007, estabelece que deve ser assegurado o fornecimento de água em quantidades adequadas para permitir o desenvolvimento de projetos de irrigação de grande e de pequena escala ao nível do país, para o benefício dos pequenos agricultores, melhoria da segurança alimentar, aumento dos rendimentos familiares e oportunidades de emprego e, por consequência, um desenvolvimento mais equilibrado. Mas prevê também que a estipulação das tarifas de água para irrigação deve obedecer aos princípios gerais da política tarifária de águas em relação à agricultura. Como referido anteriormente, a inexistência de uma legislação que regule o setor de irrigação e drenagem, portanto uma lei especial, pode minar a sustentabilidade das associações de regantes, pois o incremento da segurança no fornecimento da água pode ser um incentivo-chave para que os pequenos agricultores se associem em associações de regantes. Nesta ordem de ideias, para que tal segurança seja criada e transmitida às associações de regantes, é necessário que lhes seja garantidos direitos à água abstrata a longo termo de uma fonte natural, ou seja, garantir-lhes numa base negociada o fornecimento de água bruta por uma agência pública criada para o efeito. Neste âmbito,
o fornecimento de água numa base contratual deve ter um suporte legal, de modo que se garanta que a associação de regantes, num perímetro específico, tenha o direito exclusivo de distribuir a água para a irrigação. É preciso entender que a distribuição da água para as associações de regantes aos seus membros virá parte das receitas necessárias para a operação e manutenção bem-sucedidas do sistema de irrigação. Atualmente, a legislação aplicável à captação de água superficial e a subterrânea determina que para o licenciamento é necessária a apresentação de prova de titularidade da terra, mas para que o Estado possa acordar na forma de delegação da gestão dos sistemas públicos de regadio, precisa de garantir a propriedade do veículo, a terra, através do qual o operador possa gerir o sistema. Ou seja, em termos de verificação de requisitos legais atuais, as associações de regantes carecem de legitimidade para pedir o licenciamento da captação e também dos direitos legais para o uso de infraestruturas públicas de irrigação. Se as associações de regantes não forem titulares de tais direitos, ou se os mesmos forem frágeis e vagos, problemas relacionados com a manutenção podem surgir e provavelmente nenhuma das partes, isto é, a agência de irrigação ou a associação de regantes, estará disponível para os resolver. Outro argumento que é favorável é a de que as associações de regantes podem, de um modo geral, prestar serviços aos agricultores a preços acessíveis e com boa qualidade. A este nível, a legislação relativa às estruturas da tarifa pode ter um impacto negativo sobre a sustentabilidade das associações de regantes, se, por exemplo, existir uma tarifa de água doméstica mais acessível do que a da água para a irrigação. Finalmente, é de capital importância assegurar que a estrutura legal e institucional contenha incentivos apropriados para que as administrações regionais de água prestem um serviço eficiente e responsável às associações de regantes. As associações de regantes devem comprar a ideia de que, as administrações regionais de água devem comprar a ideia de que as associações de regantes fortes podem ser um valoroso cliente e parceiro se transpirarem para fora uma estrutura conducente a esse objetivo. No contexto legislativo atual, as administrações regionais de água constituem a capacidade institucional descentralizada com a função de operar as redes hidrológicas e explorar os grandes aproveitamentos hidráulicos, incluindo a administração dos direitos de uso e proteção de água consagrados na lei. Com a criação das áreas, o Estado garante a intrínseca ligação entre as atividades referidas no parágrafo anterior, as do planeamento e gestão de recursos hídricos, cujos limites físicos são a bacia hidrográfica. O quadro jurídico organizativo da irrigação requer um enquadramento de medidas contra cheias e inundações, a obrigação de, nos instrumentos de planeamento das obras de infraestruturas hidroagrícolas, serem demarcadas as zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias, incluindo as zonas ameaçadas pelo mar. A nível da região, os Estados-membros da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, não estão alheios ao processo global da descentralização da gestão de recursos naturais. Sob a influência da globalização da gestão de recursos hídricos, os países da SADC têm dado passos significativos rumo à sua descentralização, o que vem se traduzindo em reformas profundas no setor de águas em países como África do Sul, Malawi e Zimbábue, só para ilustrar. Regionalmente, os assuntos relacionados com a gestão da água nas bacias hidrográficas internacionais
são tratados através de comissões conjuntas de recursos hídricos com os países vizinhos, ao abrigo do protocolo da SADC sobre os cursos de água compartilhados. Contudo, há ainda a necessidade de se consolidar a implementação dos protocolos e memorandos de entendimento. Em resumo, a tendência regional na gestão de recursos hídricos traduz nos princípios do chamado Global Paradigm Shift, que significa, traduzindo, mudança do paradigma global, que compreendem descentralização da gestão de responsabilidade até aos níveis dos pontos de captação de água ou da bacia hidrográfica, promoção do acesso equitativo à água para todos os cidadãos, a água como um bem tanto social como econômico, com vista à sua transformação num bem autofinanciável. Que problemas concretos a proposta pretende resolver? Quais são os impactos ou resultados que se pretende atingir com a proposta? Resposta: a proposta pretende resolver um problema técnico-jurídico de forma que as associações de regantes se constituam como pessoas coletivas de direito público. A natureza jurídica das associações de regantes deve ser alicerçada no estatuto de pessoa coletiva de direito público em virtude de 3 características fundamentais, a saber: a prosecução do interesse público, a operação e manutenção de bens públicos e o uso e maneio de um recurso de domínio público, a água. Como referido anteriormente, na Lei de Águas, o legislador não faz referência a associações de regantes como uma organização de natureza e atribuições específicas, apesar deste tipo de associativismo ser prática de agricultores, a união de esforços para a partilha da água visando a produção agrícola. Entretanto, a prática do associativismo dos agricultores não é nova e tem sido acompanhada de uma resposta legislativa coerente, como se constata no caso das associações agropecuárias. De facto, através do Decreto-Lei nº 2/2006, de 3 de maio, o Governo criou o quadro legal para a constituição, reconhecimento e registro deste tipo de associações, dando-as assim um sentido de estabilidade e segurança jurídicas. Numa outra abordagem prática, um dos problemas concretos é o baixo aproveitamento das águas com infraestruturas agrícolas desenvolvidas devido à inexistência de um dispositivo legal para regulamentar o exercício da irrigação. O nível da utilização atual dos regadios construídos situa-se abaixo de 60%. Isto equivale a dizer que, dos atuais cerca de 148 mil hectares desenvolvidos, apenas 89 mil hectares é que estão a ser integralmente aproveitados, sendo que destes, apenas 35 mil hectares destinam-se à produção de culturas alimentares e a restante área para a cana-de-açúcar, cuja dinamização é maioritariamente, se não na totalidade, feita pelo setor privado. Dentre os impactos ou resultados que se pretende atingir com a presente proposta, pode-se nomear, por exemplo, o aprofundamento da personificação e autonomização da gestão de recursos hídricos, garantir a gestão participativa da irrigação no país, criar bases legais para que se confira às associações de regantes um tratamento fiscal favorável, sendo isentos de pagamentos sobre os lucros em virtude da sua natureza não lucrativa. Criar mecanismos para a simplificação da transferência das infraestruturas de irrigação pertencentes ao Estado a favor das associações de regantes, por não se colocar neste caso a questão da privatização, pois a associação de regantes não é uma entidade de direito privado. Criar condições legais para que as associações de regantes possam impor medidas compulsórias
contra seus membros sobre aqueles que beneficiem das suas atividades, o direito de cobrança por encargos de manutenção do sistema de irrigação, o direito de impor regras de natureza operativa quanto à alocação de água, acesso à terra por necessidade de operação e manutenção, cobrança coerciva de cotas, dentre outros. Aumento do nível atual de aproveitamento das águas com infraestruturas hidroagrícolas públicas, incluindo a gestão participativa da irrigação na operação e manutenção das infraestruturas. Por último, a aprovação desta proposta de lei trará benefícios em termos de aumento das áreas cultivadas e, por conseguinte, um incremento considerável nos níveis de produção das várias culturas alimentares preconizadas nos planos estratégicos e de desenvolvimento, em particular atinentes ao setor agrário. Qual é o enquadramento da proposta de lei no programa quinquenal do Governo? Resposta: no programa quinquenal do Governo 2015-2019, a proposta de lei em apreço enquadra-se na prioridade 3, promover o emprego e melhorar a produtividade e a competitividade, concretamente no objetivo estratégico sobre o aumento da produção e produtividade em todos os setores, com ênfase na agricultura. A manutenção efetiva de algumas ações previstas, tais como a promoção do aumento da produtividade no setor familiar agrário, bem como a promoção da comercialização agrícola orientada para o mercado interno e externo, serão galvanizados consideravelmente através do recurso à irrigação, tomando em linha de conta que a localização geográfica do nosso país, da jusante, em relação às principais bacias hidrográficas partilhadas com outros países da região, associado à escassez e irregularidade na distribuição das chuvas. A irrigação é uma alternativa segura para a produção de alimentos em Moçambique e a associação dos produtores familiares em perímetros irrigados, para além das vantagens anteriormente referenciadas, facilita também a logística do apoio e a assistência técnica aos mesmos no concernente aos pacotes tecnológicos e comercialização da produção. Temos algumas contribuições no capítulo da especialidade, que por questões de economia do tempo não poderei lê-los. Posicionamento dos grupos parlamentares. Posicionamento do grupo parlamentar da RENAM. O grupo parlamentar da RENAM na comissão recomenda a apreciação negativa da proposta de lei de autorização legislativa para o governo aprovar o regime jurídico das associações de irrigantes, porque, no entender deste grupo parlamentar, o regime jurídico devia ser aprovado por lei e não por um decreto-lei. Posicionamento do grupo parlamentar da Frelimo. O grupo parlamentar da Frelimo, na comissão, considera que, nos termos do disposto no número 3 do artigo 179 da Constituição da República, a Assembleia da República pode autorizar o governo a legislar sob forma de decreto-lei sobre todas as matérias não abrangidas pelo número 2 do artigo 179 da Constituição da República. Isto é, o governo pode ser autorizado pela Assembleia da República a legislar sobre todas as matérias que não se enquadram na esfera das competências da sua reserva absoluta. Ademais, a matéria que consubstancia o objeto da proposta de lei em apreço situa-se no plano da competência legislativa derivada ou autorizada do governo, pelo que este pode legislar sob a forma de decreto-lei. Conclusão: a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta de lei de autorização legislativa para o governo aprovar o regimento jurídico, para aprovar o regime jurídico, faço essa correção, volto a repetir, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta de lei de autorização legislativa para o governo aprovar o regime jurídico das associações de irrigantes tem mérito e é oportuna,
pois vai conferir uma personificação jurídica às associações de regantes, de modo a que tenham uma natureza, estatuto, personalidade e capacidade jurídicas de pessoa coletiva de direito público para melhor prossecução do interesse público, mormente na gestão participativa da irrigação, uso racional da água e promoção do acesso equitativo da água a todos os cidadãos. A proposta de lei de autorização legislativa conforma-se com os limites substanciais, formais, subjetivos e temporais fixados pelo artigo 180 da Constituição da República e artigo 166 do Regimento da Assembleia da República. A matéria pertinente à regulação das associações de regantes não se enquadra na órbita das competências de reserva absoluta da Assembleia da República, pelo que o Governo pode ser autorizado a legislar sob forma de decreto-lei, conforme o disposto nos números 2 e 3 do artigo 179 da Constituição da República. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que a proposta de lei de autorização legislativa para o Governo aprovar o regime jurídico de associações de regantes não enferma de nenhum vício de inconstitucionalidade orgânica, material e nem formal, e nem de nenhuma ilegalidade, pelo que recomenda ao plenário a sua apreciação positiva. Neste sentido, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade considera que, ao abrigo do disposto no número 3 do artigo 179 da Constituição da República, a Assembleia da República, no exercício da função autorizante, pode autorizar o Governo a aprovar o regime jurídico das associações de regantes sob forma de decreto-lei. Adoção. O presente parecer foi analisado em plenário da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, nas sessões de 9, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 de abril, 5, 7, 8, 11 e 12 de maio. Depois de lido e achado conforme, foi adotado e subscrito pelos deputados da Comissão, nomeadamente Edson da Graça Francisco Macuacua, presidente da Comissão, Ezequiel Molde Gussi, relator, Manuel Vasconcelos Maria, vice-presidente, Antônio Augusto Eduardo Namburete, vice-relator, Edmundo Galiza Matos Júnior, Elder Ernesto Jorge, Agostinho Gomes Chipindula, Patrício Mpangai, Afonso Lopes Nipero, Esmeralda Aurélio Mutemba, João Catemba Chaquamba, Rafael Antônio de Souza Guzmão, Carlos Manuel Simbe, Laurinda Silvia Pedro Antônio Cheia e Jovial Cetina Mtombene Marengue da Cruz. Não assinaram por ausência devidamente justificada os deputados Simon Moambe Macuian e Maria Angelina Dick Enoch. Voto vencido. Votaram vencidos pelas razões aduzidas a folhas 23 e 24 os seguintes deputados do grupo parlamentar da RENAM na comissão: Ezequiel Molde Gussi, Antônio Augusto Eduardo Namburete, Simon Moambe Macuian, Maria Angelina Dick Enoch, Rafael Antônio de Souza Guzmão e Carlos Manuel Simbe. Assembleia da República, Maputo, aos 12 de maio de 2015. Excelências, acabei de apresentar o parecer da primeira comissão atinente à proposta de lei de autorização legislativa para o Governo estabelecer o regime jurídico das associações de regantes. Pela atenção e pela paciência dispensada, o meu muito obrigado.